Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: como a gamificação de determinada disciplina, matéria, enfim, como queiram chamar, auxiliada por laboratórios virtuais, pode melhorar a educação. Beleza? Aqui na tela nós temos a revista no qual o artigo foi publicado. Aqui nós temos a data de publicação. Aqui o título do artigo e os autores. Lembrando que para acessar esse artigo o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, como vocês podem ver aqui, é um artigo pequenininho, tá? Tem 4 páginas, sendo a última aqui praticamente só de informações extras, referências, enfim. E aí, ele fala aqui da educação de biotecnologia. Só que eu vou tomar uma licença poética para falar de educação como um todo, não somente da biotecnologia, tanto aqui durante a leitura do artigo, a apresentação para vocês, quanto nos raciocínios que eu irei fazer ao longo do vídeo. Beleza? Então, ele começa falando aqui a respeito da percepção dos alunos com relação às ciências, falam que eles acham que ciência é chato, que não se aproxima dos problemas reais da sociedade, e aí vem trazendo aí possíveis barreiras do porquê isso pode acontecer, ou o porquê dessas opiniões. E ele também fala a respeito aqui na introdução sobre a utilização de tecnologias para tentar inverter essa visão que os estudantes possuem, tá bom? E ele vai dando exemplos aqui, enfim. E aí ele cai aqui para o objetivo do estudo e vamos para a parte que nos interessa, que são os materiais e métodos aqui. Então, eles utilizaram aqui duas simulações, sendo a primeira simulação uma cena de um crime, tá? E a segunda simulação era um laboratório de engenharia genética. Na cena do crime, os estudantes iam percorrendo ali trilhas para conseguir provas conclusivas para condenar alguma pessoa, tá? Já no laboratório de engenharia genética, os estudantes faziam simulações ali para produzir medicamentos e testavam em animais, tá? Aqui tem a foto dos laboratórios, tá? E aqui tem uma foto dos alunos utilizando os laboratórios dentro da sala de aula normal deles, tá? E aí, à medida que os alunos iam fazendo as missões, né, ou iam passando ali das etapas, apareciam textos, figuras para reforçar o aprendizado do aluno e também poderiam aparecer ali questões de múltipla escolha, tá? E o aluno clicava ali até acertar a opção correta e depois aparecia um feedback ali por vídeo, por texto, enfim. E aí a primeira coisa que os pesquisadores desse artigo quiseram ver foi o seguinte: beleza, será que isso fez com que a disciplina fosse menos chata e por por algum momento tornasse ela mais interessante, mais relevante para os estudantes? E aí eles mediram isso com questionários em 3 locais, tá? E no primeiro local aqui, 40 de 41 estudantes acharam as simulações do laboratório interessante e relevante, tá? E 23 de 41
acharam mais motivadoras do que as salas de aulas normais, tá? E no segundo local, eles também viram a mesma coisa, os estudantes acharam mais interessante do que as aulas normais, do que os exercícios, ajudou ali na parte de tornar a disciplina relevante. E no terceiro local aqui que eu não marquei para vocês, também foi a mesma coisa, tá? Então, com relação à motivação e à eficácia de utilizar o laboratório, os resultados foram positivos, tá certo? E a gente consegue ver aqui na figura 2, isso que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu tenho as 4 escalas e a maioria estão nas escalas da cor azul aqui, tá? Beleza. E aí eles viram o seguinte depois. Bom, será que isso tem efeito prático? Porque o aluno ficar motivado, interessado, é uma coisa, mas será que isso tem algum efeito prático na aprendizagem dos alunos? E aí eles pegaram um dos 3 locais lá que eles rodaram os questionários e utilizaram a simulação da cena de crime, com 91 estudantes. E aí eles pegaram a turma, partiram no meio, tá? E fizeram um crossover, no seguinte sentido. Eles pegaram e aplicaram um questionário na turma e dividiram a turma em grupo A e grupo B, tá? De forma alfabética aqui. O grupo A, depois de realizar o teste, teve a aula com laboratório. Já o grupo B, depois de realizar o teste, teve uma aula expositiva, tá? Aquela aula normal que a gente tem, considerada normal, né? Atualmente, enfim. Depois disso, foi aplicado de novo um questionário nesses estudantes, tanto do grupo A quanto do grupo B. Eles responderam os questionários e eles trocaram o tipo de aula que eles tinham. Então, o grupo A, que tinha laboratório, foi para a aula expositiva e o grupo B, que tinha aula expositiva, foi para o laboratório. Tá? E aí eles tiveram aula normal e depois foi de novo aplicado o questionário em ambos os grupos. E aí, após 40 dias, foi então aplicado de novo o questionário para ver o nível de retenção dos indivíduos, tá? Então a gente consegue ver aqui, grupo A, laboratório, aula expositiva e 40 dias, grupo B, aula expositiva, laboratório e 40 dias. Não tava baixando ali, agora que eu vi. Enfim, e aí eles pegaram e rodaram a análise estatística para ver, beleza, isso aí funcionou ou não funcionou? Porque o gráficozinho aqui é maravilhoso, tá? Mas e aí, estatisticamente, funcionou ou não funcionou? E eles viram que sim, tá? Quando eu comparo o laboratório e a aula expositiva, o laboratório foi melhor, tá? De forma significativa. E quando eu comparo a aula expositiva e o laboratório só com a aula expositiva, a aula expositiva e o laboratório também foi melhor. A gente consegue ver aqui que ambos os resultados foram significativamente maiores ou melhores, como queiram interpretar. E aqui tem a parte que ele fala da estatística aqui e aqui, tá bom? E aí ele traz uma reflexão aqui no final a respeito dos resultados da gamificação, faz uma pequena discussão ali também, tá? Mas eu separei uma parte da conclusão aqui que eu achei bastante interessante e ajuda a gente a fazer algumas reflexões, tá? Os autores concluem aqui então que a gamificação pode beneficiar os estudantes por meio de simulações e também na forma de acessar experimentos um tanto quanto complicados. Por exemplo, um experimento que um custo é muito elevado ou um experimento que
é muito perigoso, tá certo? E aí, eles têm aqui os agradecimentos, conflito de interesse e referências, tá? Vamos lá para cima para a gente finalizar o artigo. Pois bem, então os autores conseguem mostrar aqui para a gente que a gamificação por meio de simulações de laboratórios melhoram sim a motivação dos alunos, melhoram o interesse dos alunos com relação a determinada disciplina, tá? Lembrando que aqui foi feito na parte de biotecnologia, mas eu estou tomando a licença poética para falar de educação como um todo, tá? E vale reforçar isso na área da saúde. Por quê? Porque, como eu falei lá na conclusão, existem determinados elementos que são caros para você pedir para uma faculdade comprar, ainda mais aqui no Brasil. Então, você conseguindo essa simulação, você consegue repetir o experimento várias e várias e várias vezes. Fora que podem existir problemas quando a gente está lidando com aula de laboratório. A ideia é botar também os alunos para realizarem a manipulação dos elementos, tá? Então, às vezes o aluno pode botar mais, pode botar menos, e aí pode acontecer alguma coisa. Então, tem até um software, um aplicativo, não me recordo agora o nome, que se você mistura as coisas e não dá certo, ele explode, tá? Então, não tem problema nenhum explodir várias vezes um joguinho, né? A gamificação. O problema é explodir lá no laboratório, tá? Fora o risco de se cortar, de se queimar, de se machucar. Então, a minha sugestão para quem utiliza aula de laboratório, comece a ver com bons olhos esses aplicativos, esses softwares, essas simulações, porque você pode botar os alunos para rodar os experimentos em casa, tá? Botar os alunos aí para mexerem nas partes, nos elementos do laboratório, enfim, e matar a curiosidade deles. E quando chegar no laboratório físico, tá? Você consegue ali entregar uma aula melhor para os alunos. Por quê? Porque os alunos aí já vão ter matado a curiosidade de ficar mexendo nos equipamentos, que a gente sabe que isso acontece, eles vão saber que tem que tomar cuidado na hora de misturar o X com Y, porque se misturar demais pode causar problema, enfim, e por aí vai, beleza? Lembrando que o link do artigo vai estar na descrição do vídeo. Valeu!